mais uma noite para apresentar para vocês uma live, ficar 30 minutinhos, quem sabe até menos, para conversar com vocês sobre um assunto relacionado ao metabolismo. Então, a área da endocrinologia é a área da medicina que cuida dos hormônios. E os hormônios, eles regulam várias coisas. Uma dessas áreas que os hormônios regulam é o peso, seria a velocidade da engrenagem que seu corpo funciona, que a gente chama de metabolismo. A live de hoje que a gente vai conversar é sobre se a gente precisa ou não comer de 3 em 3 horas. Isso é uma pergunta que da nossa geração, que a gente cresceu acreditando que comer de 3 em 3 horas era saudável. Então, é muito comum as pessoas virem para mim e perguntar qual a forma de alimentação. A gente sabe que o melhor profissional para educar a alimentação e para poder sentar e conversar sobre uma alimentação é o nutricionista. Mas o médico acaba dando algumas dicas. E o próprio nutricionista também acaba vendo os exames de sangue, dando algumas dicas, tendo um olhar um pouco clínico da parte médica e sugere ir para o endócrino. Então, assim, a gente trabalha em conjunto. A live de hoje é para a gente responder se precisa ou não precisa consumir alimentos de 3 em 3 horas. A alimentação metabólica, que seria consumir alimentos de 3 em 3 horas, é uma teoria na qual se acreditava, ou se acredita, que se eu dou o tempo todo um pouquinho de carvão e boto um pouquinho de carvão no fogo, esse fogo ele está o tempo todo queimando. Então seria uma ideia baseada assim: se eu der sempre pequenas quantidades de alimento, de 3 em 3 horas, essa pessoa vai acelerar o metabolismo dela. Então seria mais ou menos nessa reflexão, entendeu? Boa noite para a Sueli, boa noite para a Thelma, boa noite para a Elaine que está aí, Valquíria, Vivi, Iane, Grazi. Bom, o fato é que algumas pessoas se dão muito bem com a dieta metabólica, que seria comer de 3 em 3 horas. Essas pessoas geralmente são pessoas que queimam essa energia. Então, pessoas que treinam muito, comer de 3 em 3 horas talvez seja uma boa alternativa. Pessoas que têm algumas doenças, como hipoglicemia, também, que têm hipoglicemia, também pode ser uma boa alternativa. Pessoas que não podem comer em muita quantidade, então precisam comer sempre em pequenas quantidades, como a própria bariátrica. A gente orienta a comer de 3 em 3 horas, porque eles comem realmente muito pouco. O estômago ele vai para mais ou menos 50 ml, de 30 a 50 ml de volume. Fica muito pequeno. Então, eles são orientados a comer de 3 em 3 horas. Agora, a vasta maioria da população engorda comendo de 3 em 3 horas. E aí, a gente tem orientado a população a não estar comendo de 3 em 3 horas, a estar comendo no café, almoço e janta, que seria uma dieta de 3 refeições básicas, e só comer nos lanches se tiver fome. Então, se você é uma pessoa que precisa comer de 3 em 3 horas, que são 6 refeições ao dia, ou se você é uma pessoa que fica bem com 3, só dá para saber se testar. Então, a gente vai fazer uma orientação em comer 3 vezes ao dia, fazer uma dieta de 3 refeições, e você vê se tem fome. Não esqueça de que de 3 em 3 horas tem que beber água, isso é meta. E aí, vem a pergunta, pô, e se eu for diabético? Eu posso estar fazendo isso? Obrigada pelos likes que estou recebendo, estou adorando. Então, saiu esse estudo aqui, que eu trouxe para vocês. Então, como na live eu não consigo fazer a referência para vocês, eu estou trazendo para vocês verem. Ele fica salvo no YouTube, essa live. Então, depois vocês podem copiar, né, o título e jogar no Google ou no Google Acadêmico, que vocês encontram esse artigo, tá bom? Esse artigo foi um estudo clínico randomizado. Estudo clínico randomizado são os melhores estudos que a gente dá, que a gente dá valor aos estudos. Então, o estudo randomizado é um estudo de alto valor. E ele avaliou a população diabética que comiam de 3 em 3 horas, que seria uma dieta de 6 vezes dia, e acompanhou também pessoas que consumiam 3 refeições ao dia. Então, eles dividiram em 2 grupos. O grupo em diabéticos, o grupo que consumia 6 refeições dia e o grupo que consumia 3 refeições dia. E aí ele avaliou essa população mais ou menos uma cerca de 12 a 15 semanas, tá bom? Eu não tenho exatamente se foi 12 ou foi 15. Agora, o que me chamou a atenção nesse estudo é que a população desse estudo, achei super interessante. A população que foi selecionada nesse estudo foram diabéticos que tinham uma glicemia de jejum de 160. Então,
não tinha uma glicemia de jejum tão boa, tinha uma hemoglobina glicada alterada também, numa média de 8, mas o que é mais legal é que a população tinha uma faixa de 68 anos. Não é interessante? Então, assim, a população, a média da população, tinha mais ou menos 68 anos. Então, legal que a pessoa idosa se propôs a fazer esse estudo de mudar uma alimentação e depois de tantos anos sendo orientado a consumir de 3 em 3 horas, participar do estudo na qual ele é desafiado a fazer uma mudança alimentar de 3 em 3 horas. Se eu peço por 3 vezes ao dia, se eu peço para uma pessoa de 20 anos fazer uma dieta de 3 refeições dia, é totalmente diferente de eu pedir para uma pessoa de 70 anos fazer uma dieta de 3 vezes dia. Porque mudar hábitos de uma pessoa mais idosa é bem mais difícil. Então, essa população, ela se propôs, foi inclusa dentro do estudo, e fizeram, um grupo fez alimentação de 6 refeições dia, que era café, lanche, almoço, lanche, janta e ceia, e o outro grupo fez café, almoço e janta. Eram pessoas diabéticas com média de 68 anos, e tinham um peso, e o peso desse povo, né, tinha um peso de uma média de 90 quilos. O IMC dessa população era mais ou menos de 32, ou seja, obesidade. Então, não eram pessoas magras, ou seja, são pessoas que têm facilidade de ganhar peso, o que também é legal para o estudo, porque são pessoas que, às vezes, têm problema com o alimento, têm uma relação ruim com o alimento. E pessoas que têm obesidade podem ter compulsão por alimento. Então, já pensou, ele foi orientado a fazer 3 refeições dia e observar como fica o comportamento alimentar dele. E vamos aos resultados, né? O que mostrou foi que a população que fazia 3 refeições dias, que era café, almoço e janta apenas, não comia de 3 em 3 horas, foi uma população que melhorou a insulina, então reduziu a própria secreção de insulina, que melhorou a glicemia de jejum, que melhorou a fome, e deixa eu ver se eles perderam peso, que eu não li. Eu não estou lendo aqui em relação à perda de peso, mas tiveram uma grande redução entre os achados, foi que eles tiveram uma grande redução da fome e da fissura por comida, que a gente chama de craving. Eles estudaram também um gene chamado CLOX genes, e esses CLOX genes são regulados durante a noite. E já tem estudos anteriores mostrando que uma dieta, quando você come à noite com muito carboidrato e com muita caloria, esses CLOX genes, eles são muito expressos, de forma que você aumenta a fome. E pessoas que comem à noite, eles viram outros estudos que pessoas que diminuem a frequência alimentar para 3 vezes ao dia, que preferem os carboidratos, reduzem o carboidrato e preferem esse carboidrato no horário da manhã, então no período da manhã e não do período da noite, são pessoas que têm uma melhor expressão desses clock genes e ele está muito relacionado com apetite e fome. Então, o que fica de dever para casa hoje? O que fica de aprendizado para vocês hoje? O estudo que eu estou trazendo para vocês mostrou que em diabéticos, fazer uma dieta de 3 refeições dias não piora a glicemia dele, não causa hipoglicemia, porque essas pessoas estavam fazendo uso das suas medicações hipoglicemiantes. E elas melhoram a fome e melhoram a fissura por comida. Então, primeiro dever de casa, se você é diabético, você pode fazer dieta de 3 em 3 horas, que foi feito com segurança fazendo uso das medicações. Agora, claro, faz orientado com a sua nutricionista, para ela planejar a sua alimentação e que ela possa botar o carboidrato em pequena quantidade ao longo do dia, mas mais no café da manhã. Agora, se você não é diabético, melhor ainda, né? Você pode também estar fazendo refeição de 3 vezes ao dia, 3 principais refeições dia. E lembrar que precisa beber água e não fazer lanches. Precisa estar bebendo água. Agora, se você tem fome de 3 em 3 horas, e se você tem um gasto metabólico muito alto, se você é atleta, se você faz muito exercício, talvez você precise fazer. E se você for bariátrico, se você tem hipoglicemia, talvez você precise fazer de 3 em 3 horas. Então, isso não generaliza para a população inteira, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da live de hoje. A informação que eu tinha para dizer para você hoje era quebrar o medo de que você tem que comer de 3 em 3 horas. A dieta saudável não é comer de 3 em 3 horas. A dieta saudável é a que se adapta para você, mas que para a grande maioria da população, comer de 3 em 3 horas não é tão nocivo assim, talvez seja até melhor. E reduzir os carboidratos, principalmente à noite, e botar ele no café da manhã também parece ser melhor.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live. Não deixe de compartilhar se você gostou. Não deixe de comentar aqui. Alessandra, beijo. Eliette, beijo também. A Anísia, te vejo amanhã. E é isso. Um bom final de terça-feira para você, que hoje é dia 10 de dezembro. Beijo, beijo. Até a próxima.